Bora lá, galerinha, o iceberg da geografia, os tópicos perdidos do canal do Semideus, gente. Mas de Semideus trazendo aqui pra vocês, finalmente aí a parte 2 desse iceberg da geografia, um dos icebergs favoritos aí do Semideus. De verdade, cara, eu acho que é um tema que eu realmente gosto muito, sabe? Geografia eu sempre fui apaixonado, assim, depois de história, certamente foi minha segunda matéria, sendo que particularmente, que eu falo pra vocês, na época do colégio eu era melhor em geografia do que em história, eu acho que era a matéria que eu tinha mais vocação, assim, eu sou bom em decorar mapas e essas coisas, sabe? Mas, enfim, tô animado pra esse iceberg com vocês e conversar um pouco sobre esses assuntos do vídeo. Peço desculpas pelo horário do vídeo, gente. Dessa vez não foi questão aí de atraso, não foi culpa minha. Isso que eu quero me exaurir de culpa. Eu acordei 7 horas da manhã hoje pra gravar, inclusive, cara. Eu acordei super cedo aí, mas não tinha energia, gente. Não tinha energia aqui em casa. Vocês sabem que aqui o sul do Brasil tá passando aí por uma onda, inclusive de tornados, né, cara? Então, tá complicado, gente. Tá caindo energia aí toda semana, cara. Dá um chuvão assim, você já fica na expectativa. Inclusive, o tempo tá fechando de novo, então eu já vou adiantando pra vocês que meu objetivo hoje é fazer uma live aí às, às 8, 9 da noite jogando Hytale. Caso não apareça, vocês já sabem o motivo, tá bom? Mas hoje não deu, cara. Chegou agora de tarde, então tô gravando aqui pra vocês, tá bom? Se der tudo certo, a energia não acabar mais, já vou gravar os vídeos de amanhã também, então daí não vão ter esse problema amanhã, tá bom? Enfim, vamos embora pra esse vídeo sem muitas delongas, pra esse iceberg, tô animado. Agradeço demais pela última semana aí, cara. Foi uma semana espetacular aqui no canal. As views foram muito boas, a gente fez lives, a gente fez de tudo. A única coisa que faltou foi o vídeo do canal 2, mas essa semana vai sair, tá bom? Se tudo der certo, óbvio. Também não vou ficar só com palavras vazias, né? Enfim, gente. Vamos para esse vídeo aí. E ver o que o nosso mano semideus aí tem pra dizer. Esperando, deixa um like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tá na descrição. Passe na like, se inscreva, se possível. Considere ser membro do canal que vai estar ajudando demais. Lembrando, link no nosso servidor Discord e no meu canal 2 tem na descrição também. Entre lá que eu tenho certeza que você vai curtir, tá bom? Enfim, vamos para esse vídeo aí sem muitas delongas e peço desculpas aí pela introdução tão longa. Eu fico me sentindo mal quando essas coisas acontecem. Bora! Let's go! Nossa, eu adoro iceberg, Sejam cara, que muito bizarro. bem-vindos a mais um vídeo de iceberg no canal. Desta vez estaremos voltando para a nossa série dos tópicos perdidos, Let's onde go! revisitamos icebergs que já abordamos no canal. Desta vez estaremos cobrindo novamente um dos meus icebergs favoritos, Muito o bom. iceberg da Inclusive, obviamente, tem react aqui no canal, tá? Se você não viu. Essa é uma área que eu venho tendo muita vontade de fazer conteúdo sobre. Não é à toa que 2 vídeos lançados no canal nos últimos meses cobrem justamente esse tema. Bom. E esse tema também é mais uma desculpa para falar sobre lugares obscuros e isolados no planeta, anomalias geográficas e histórias da geopolítica pouco comentadas. Let's go. Sabe o que me lembra um pouco os vídeos da época lá do Dio Magenta, dos icebergs de lugares estranhos e macabros, sabe? Aqueles icebergs que ele tinha, não lembro se era exatamente assim o título. Tenho saudade do canal dele, sinceramente, ele podia voltar a postar. Com tudo isso explicado, vamos explorar o iceberg da geografia, os tópicos perdidos. Bora! Baía de Guanabara? O estado de Guanabara talvez tenha sido o único Muito estado bizarro, brasileiro que foi extinto na história. É claro, se não considerarmos as antigas províncias, capitanias e outras subdivisões que existiam no Brasil durante o período colonial. O estado de Guanabara era formado pelo território do atual município do Rio de Janeiro e foi fundado... É só o território do município, é só a cidade do Rio mesmo, sabe? A cidade do Rio até que é bastante grande, né? Em 1960, após a transferência da capital federal do Rio... Na prática era um distrito federal, né? Literalmente um distrito federal, enfim. Para Brasília. A cidade do... Não sei se era o governo era igual ao governo do Distrito Federal, mas na prática era a mesma coisa, né? O Rio, mesmo deixando de ser a capital federal, não foi incorporada de imediato ao estado do Rio de Janeiro, se tornando seu próprio estado, criando assim a única cidade-estado da história do Brasil e seu menor estado. Né? Legal. Guanabara tinha
seu próprio governo e era considerado um dos estados mais ricos do Brasil na época. Houve até um momento em que foi proposto que Guanabara fosse dividido em municípios, mas essa ideia não foi implementada. O estado de Guanabara durou apenas 15 anos, sendo dissolvido em 1975. Tinha estrela na bandeira, só pra saber, né? Incorporado ao estado do Rio de Janeiro. Com isso, a cidade do Rio de Janeiro se tornou a capital do estado, que antes residia na cidade de Niterói. Apesar do estado ter deixado de existir... Não faz o menor sentido, né? O estado do Rio de Janeiro, a capital era Niterói, e a cidade do Rio de Janeiro não ficava no estado do Rio de Janeiro. É estranho pra caramba. Levantados nos anos recentes movimentos que queriam a restauração de Guanabara, buscando a dita autonomia carioca. Assim, eu não sei se era uma boa ideia. Acho que tem pontos que seriam positivos e negativos. Acho que certamente pra lidar com todo respeito à galera do Rio aí, mas a gente vê nas notícias que tem muita violência, muita coisa assim. Eu acho que se fosse um estado ali, seria mais fácil de administrar esse tipo de coisa. O estado estaria mais presente, né? Mas eu acho que, sinceramente, cara, você ter mais um estado ali tão pequeno seria só mais gabide pra você ter políticos do que qualquer coisa, sinceramente. Inclusive, me impressiona eles terem excluído esse estado, né? Porque pro estado seria maravilhoso. Você poderia colocar mais governadores, mais políticos, mais coisas, né? Socotra. Socotra é o nome de um arquipélago localizado no Oceano Índico, entre o Golfo de Aden, no norte do Chifre da África, e a Península Árabe, que é administrado pelo Iêmen. O arquipélago possui 4 ilhas principais e 2 ilhotas rochosas. Sua maior ilha também é chamada Socotra, e o arquipélago como um todo possui cerca de 44 mil habitantes. As ilhas não são produto de uma formação vulcânica. Essas massas de terra já fizeram parte de um continente, no caso Gondwana, durante o Mioceno há 20 milhões de anos atrás. Devido a ter se isolado por milhões de anos, a natureza de Socotra, especialmente sua flora, é bem única, além de possuir diversos répteis e invertebrados que só podem ser encontrados lá. Seu elemento mais conhecido e visualmente impressionante é Pequeno Príncipe? A árvore dragão de não. Caramba, eu tô, confundindo completamente, cara. Eu já vi essa árvore em imagens, sei lá, do Pinterest, essas coisas. Eu confundi com aquela árvore do Pequeno Príncipe. Não sei porquê, sabe aquela que tem um troncão grosso pra caramba? Não sei porquê, nossa, buguei mentalmente. Socotra, também conhecida como dragoeiro ou mesmo árvore dragão de sangue. Nomes bem chamativos para uma árvore. Esse último nome vem da cor da resina que sai dela, que é bem avermelhada e até lembra sangue. Devido à sua biodiversidade, o arquipélago é considerado um patrimônio mundial pela Unesco. Isso até parte de outro planeta, né, cara? Eu sei que pra quem gosta desses lances de fauna e flora, o lance das ilhas é sempre irado, porque é que nem ele falou, nesse lance de você se isolar por muito tempo, cria coisas diferentes, como o próprio dragão de Komodo, por exemplo, né, que a galera fala que tem todo aquele tamanho porque esteve numa ilha, né? Tem uma ilha que ele virou o senhor daquela ilha, né? Então, ele não tinha muito competição ali, então ele ficou gigantesco. É muito maneiro, né, cara? Irado. Uma pena que não tem um lagartão gigante nessa ilha, uma espécie de dragão de Komodo desse lugar, né? Seria melhor pra lore, na minha opinião. Bougainville. Bougainville é o nome do território que está mais próximo de se tornar o mais novo país. Bougainville é o nome de uma árvore, não é, cara? Bougainville, cara, tem uma árvore. Bougainville é um arquipélago que se encontra ao norte das Ilhas Salomão, que atualmente é uma região autônoma pertencente à Papua Nova Guiné. Mesmo que os habitantes de lá sejam etnicamente e culturalmente mais próximos de seus vizinhos das Ilhas Salomão. O nome da região vem do explorador francês Louis-Antoine de Bougainville, que foi o primeiro europeu a chegar nas ilhas em 1768. Porém, as ilhas também são chamadas de Ilhas Salomão do Norte, e existe um movimento separatista lá desde os anos 60. Um tópico bem controverso no país e que inflama a sua independência é uma mina localizada em Bougainville conhecida como Panguna, uma mina rica em cobre que é muito explorada na região. No entanto, a mina dava muito mais lucros para o governo central e empresas estrangeiras do que para os habitantes locais, além dessa mina causar graves impactos. Cara, mas assim, olha, eu não vou... Você sabe que eu não sou o advogado da justiça aqui no mundo, né, cara? Eu não gosto desses micropaíses. Vocês sabem que eu odeio Kosovo, odeio esses micropaíses, não gosto, cara. Eu acho
Ah, eu não gosto, cara. Eu acho zoado, mas eu acho que é uma baita inocência, cara. Pô, vai acabar ali, você acha o quê, cara? Que o governo novo de Bougainville vai fazer o quê com essa mina? Óbvio que vai explorar ela. E você acha que o governo de Bougainville vai ter recursos pra poder explorar ela sozinha? Ela vai contratar uma empresa estrangeira. No final, pra população de Bougainville que não percebe, é que eles só vão mudar os senhores deles. Esse é o ponto. Só vão mudar os próprios senhores, mas eles vão continuar na mesma situação. Esse é o ponto. Os ambientais na ilha de Bougainville. Isso mais as diferenças étnicas e culturais. Na verdade, provavelmente, bom, eu não sei, mas talvez ficam até mais pobres, porque, assim, cara, é uma ilha que vai depender apenas dessa mina pra sobrevivência inteira dela. E quando essa mina acabar, o que eles vão fazer, né, cara? Se eles estão como parte de outro lugar, pelo menos eles ainda têm a esperança de que aquele outro país invista neles, né, cara? Em algum momento, como turismo ou algo assim. Mas eles, por sozinhos, vão fazer o que pra sobreviver, né, cara? E o desejo de independência fez estourar Desculpa, a Guerra Civil de Bougainville, que durou de 1988 a 1998. Segundo algumas estimativas, a guerra deixou de 15 mil a 20 mil mortos. Eu acho muito bonito no papel esse lance de liberdade dos povos e não sei o que, mas vai lá ver imagens dessas ilhas do Pacífico, como que elas são, como que a população de lá vive, né, cara? Assim, vale a pena, será, né, cara? Será que não vale a pena, por exemplo, sei lá, né, cara? Não valia a pena pros caras, sei lá, se fundirem com a Austrália ou com a Nova Zelândia de alguma forma, né, cara? Sei lá, sabe? Como o maior conflito na Oceania desde a Segunda Guerra Mundial. No fim da guerra, com o acordo de paz, Bougainville se tornou uma região autônoma dentro da Papua Nova Guiné, com indícios recentes que a região pode se tornar independente, tendo um referendo feito em 2019 que mostrou que 98% da população é a favor da independência, que pode ser efetivada ainda nessa década, em 2027. Isso é claro, dependendo do aval do parlamento da Papua Nova Guiné, que nunca oficializou esse referendo. Só se forem tolos, né, cara, pra fazer isso daí, né? Porque é óbvio que se eles fizerem isso, vai ser apenas outro país que vai lá e vai tomar o controle dessas minas, não de forma de chegar lá e colonizar o lugar, né, ser realmente dono da ilha, mas vai explorar de outra forma, seja Estados Unidos, seja qualquer outro tipo de país, né, cara? A própria Austrália, países ali próximos, né, China, enfim, sei lá, né, cara? Cada um com seus problemas no final, né? Bora! Ah, mas inclusive se você quer ver eu falando mais mal ainda de Bougainville aí, com todo respeito ao povo de Bougainville, tem um vídeo só sobre isso aqui no canal, uma vez que eu trouxe do plano piloto, tá bom? Argleton. Argleton foi uma cidade fantasma que apareceu em uma região da Inglaterra chamada West Lancashire, no Google Maps e no Google Earth. Essa localidade fantasma aparecia entre campos vazios nessa cidades região, de papel? como se fosse uma vila ou assentamento, Nossa, enquanto não referências do Vani, existia né, nada naquela localidade apontada pela Google. Esse erro nos mapas causou o surgimento de pontos de interesse dentro dessa cidade que nunca existiu, criadas pelo fato de muitas pessoas usarem os serviços de dados da Google, gerando estabelecimentos na cidade através de resultados de busca, diretórios e páginas de serviços locais. Isso gerou a criação de lojas, vagas de emprego e previsões do tempo zoado, para né, cara? O caso chegou à mídia. É engraçado, mas pode dar problema, né? Imagina você tá viajando pra um lugar desse, usa o Google Maps, lá, você tá precisando de um posto de gasolina e você vê que tem Argleton, chega lá não tem nada, né, cara? No final de 2008 e a cidade fantasma foi finalmente removida em algum momento de 2010. Até hoje não se tem certeza como essa tal Argleton foi parar nos mapas da Google. Uma das teorias mais comentadas é que Argleton é um fruto de uma armadilha de copyright. Essa é uma técnica onde mapas criam uma localidade falsa para pegar empresas que usaram seus dados sem autorização. Logo, essa localidade fantasma... Golpe mais clássico da história, né, cara? Tem uns mapas medievais que fazem isso, não tem? Não medievais, mas ali do início da Idade Moderna. Parecido em um outro mapa que foi copiado pela Google. Mas isso nunca foi confirmado, tornando assim a origem dessa cidade que nunca existiu um mistério. Interessante, né? O passaporte do Butão. O passaporte do Butão... rapaziada, vocês me dão o seu passaporte do Butão ou não? É um documento emitido para as pessoas com nacionalidade butanesa para facilitar viagens internacionais e outras atividades. O passaporte... Dá pra entrar em muito lugar com esse, né? butanês não tem nada de diferente de passaportes de outros países. O fato interessante sobre ele está relacionado à sua página na Wikipedia. A página do passaporte do Butão
é uma das raras páginas que possui uma versão em áudio dela, onde uma pessoa lê a página inteira. Atualmente, a versão em áudio do artigo é narrado por uma voz masculina comum. No entanto, a sua primeira versão era um pouco diferente. Em 2013, um usuário da Wikipedia conhecido no site como Kushin Jinja, que afirmava ser um butanês e falante nativo da língua Dzonga, a língua oficial do país, enviou para um artigo uma versão em áudio dele que ele mesmo narrou, que ficou lá disponível na página. A questão é que a voz dessa pessoa e a forma como ela leu o artigo é bem curiosa, mas eu vou deixar vocês tirarem suas próprias conclusões. Bhutanese passport. Uou! A Bhutanese passport is que negócio. O cara já é o passaporte do Butão, ainda me fala desse jeito. Eu não tô tirando conclusão nenhuma. Eu vou jogar pra vocês isso daí. O Butão fica perto da Tailândia? Travel and other activities in Bhutan or by Bhutanese citizens. In the Kingdom of Bhutan, which constitutes a part of modern-day Bhutan, feudal passports or design were issued by messengers in order to travel from kingdom to kingdom. Diplomacy and mediating were currently crucially important issues in pre-modern Bhutan chiefdoms. Esse áudio, quando apareceu na página da Wikipedia, rapidamente se tornou um meme na internet, com muitos acreditando que essa pessoa gravou esse áudio para dar uma zoada. Após discussões entre os editores da Wikipedia, o áudio foi removido da página em 2015 e substituído por uma versão mais profissional, colocando a página do passaporte do Butão na história do site. Por que tem que ter um áudio, né? Não dá pra entender, cara. Por que colocaram um áudio no bagulho? Não, eu entendo que pode ser pra pessoas que não sabem ler, ou sei lá, né, cara, enfim. Mas por que... O só nesse, né? Estado de Muskogee. Esse foi o nome de uma autoproclamada nação soberana que surgiu no norte do atual estado da Flórida, que foi fundado por um veterano da Guerra de Independência Americana chamado William August Bowles, em 1799. Bowles tinha o objetivo de criar uma nação indígena forte que seria capaz de resistir à expansão dos Estados Unidos. Ele conseguiu reunir... Mas ele não... Então ele tá lutando pra qual lado na Guerra de Independência, né? Tribos do povo Miccosukee, parte do grupo dos Seminolas, e estabelecer a capital dessa nação na atual comunidade de Miccosukee, que fica na região metropolitana da cidade de Tallahassee. A área onde foi fundado o estado de Muskogee era disputada pelos Estados Unidos, os espanhóis e os britânicos. Bowles, além de ter lutado na Guerra de Independência, também foi um aventureiro que passou a viver entre grupos indígenas, ganhando apoio dessas tribos e se tornando o diretor-geral dessa nação recém-fundada. Sua ambição, além de criar um estado indígena soberano, era unificar outros povos nativos, expandindo os domínios de Muskogee para regiões dos atuais estados da Geórgia e do Alabama, buscando também apoio estrangeiro. Bowles também acolhia escravos fugitivos, piratas e desertores espanhóis para sua causa, entrando em diversos conflitos contra forças. É bastante interessante, né, cara? Parece uma missão bastante altruísta, né, cara? Mas eu não acho que seja uma boa ideia você contratar, você deixar piratas e pessoas, tipo, piratas e... Como é que ele falou? Piratas... Bowles também acolhia escravos fugitivos, piratas e desertores espanhóis. E desertores espanhóis, tipo assim, se os caras desertaram do seu próprio país, né, cara? Será que esses caras são de confiança, né? Para sua causa, entrando em diversos conflitos contra forças espanholas, atacando navios na costa da Flórida. Não conhecia. Porém, o estado de Muskogee durou pouco, já que em 1803, uma conspiração entre os americanos e os espanhóis resultou na captura de Bowles, que foi levado pelos espanhóis até uma prisão na cidade de Havana, em Cuba, chamada Castillo de los Tres Reyes del Morro, onde ele morreu 2 anos depois, em 1805. Sem um líder... Assim, era uma missão
impossível, né, praticamente, cara, lutar contra duas Lastões super poderosas, né, cara? Mas que às vezes estivesse nascendo ainda, já era bastante poderoso, né, O estado de Muskog foi dissolvido pouco tempo maluco, depois, né, da captura de seu fundador. Doideira, mas interessante saber, né? Lago Vostok. O Lago Vostok é um lago subglacial localizado na Antártica, que fica a cerca de 4 quilômetros abaixo do gelo. A localização do lago fica próxima a uma estação de pesquisa russa chamada Vostok. O lago se estende por cerca de 250 quilômetros de comprimento. Tô entendendo exatamente isso. O Lago Vostok, gelo, e 50 km de largura, cobrindo uma área de 12.500 km², sendo comparável em tamanho com outros grandes lagos, como o Lago Ontário, no Canadá. A descoberta do lago é bastante recente, sendo descoberto nos anos 90. Será que tem algum tipo de vida lá embaixo? Acho que não, né? Por cientistas russos e britânicos, através de dados recolhidos por satélites. Mas como que esse lago não... Posso parecer meio burra a pergunta pra fazer, mas como que ele não congela tendo... Como que ele pode estar lá embaixo? O que chama atenção nesse lago é que ele está isolado embaixo de 4 km de... Então, como que ele tá... Primeiro, como ele tá isolado aqui de baixo, como o gelo não cai dentro dele... Como ele pode... Ele tá em estado líquido, né? Como isso é possível? Gelo entre 15 a 25 milhões de anos, o que dá aos cientistas a oportunidade de estudar como era a Antártica há muitas eras atrás. O lago abriga um ecossistema único de micro-organismos, que consegue viver lá graças ao fato de, apesar do frio extremo da Antártica, a água do lago permanece líquida devido à enorme pressão e o calor geotérmico, ou seja, o calor interno da Terra. Isso sem receber luz do Sol há milhões de anos. A temperatura do lago fica em torno de menos 3 graus Celsius. O Lago Vostok também pode ser um local semelhante a oceanos cobertos por densas camadas de gelo que existem em luas como Europa de Júpiter. Se eu falar pra vocês que eu tava pensando exatamente nisso, vocês vão falar que eu tô me exibindo, cara. Mas eu tava realmente pensando, eu ia falar isso depois que ele terminasse, cara. Lembra muito, cara, a possibilidade de vida que a gente tem nesses planetas, né, cara? Infelizmente tem missões da NASA que vão estudar esse planeta, né? Europa Clipper e outras, né, cara? Não sei se a Europa Clipper é a que tava ou que vai, mas eu sei que tem uma missão pra Lua de Europa. E, cara, imagina se achasse assim... Novamente, né? A possibilidade maior, se tiver vida, provavelmente vai ser desse jeito que tá no Lago Vostok, né? Mas imagina se você tivesse ali algo um pouquinho mais, né, desenvolvido, né? Seria muito massa, né, cara? Tomara que a gente possa ver isso no nosso tempo de vida. E Encelado de Saturno, que podem abrigar vida, mesmo que microscópia. Muito legal, cara. Fantástico. O Olho do Quebec. O Olho do Quebec é o nome popular dado ao lago Manicouagan. Parece um pouco a logo atual do meu canal, o Vani aqui com... Localizado no leste da província do Quebec, no Canadá. O lago chama atenção por ele ter um formato circular visto do espaço, lembrando um olho, gerando também uma ilha que fica no meio desse lago. Parece um rostinho, assim, pela... Né, que aquela pareidolia, né, cara? Não parece que, ó, 2 olhinhos e tal. Eu achei maneiro, cara. É chamada de a Ilha René Lavoisier. No centro dessa ilha existe o Monte Babel, o maior pico dela, que possui 952 metros de altura. O Olho do Quebec... Sabe por que essa imagem me deu vibes do The Witcher 3, que tinha uma ilha que ficava... Você tinha... Se eu não me engano, eu não lembro como é que era, cara, mas tinha uma ilha lá em Velen, que... um dos mapas do jogo, que tinha uma bruxa lá, que eu esqueci o nome dela, que até dá pra você, né, fazer aquilo com ela, se você quiser, né, dá pra fazer aquilo, né, atos, né, vocês entenderam, né, com ela, se você for bom de lábia, mas... me lembrou por algum motivo, sei lá. Começou a ser formado a partir de um impacto de um meteorito que tinha cerca de 5 km de diâmetro, que atingiu a região há cerca de 214 milhões de anos atrás, durante o Triássico, gerando uma cratera que tinha cerca de 100 km de diâmetro. Cratera essa que foi diminuída ao longo dos anos por causa da erosão. Mas o formato atual do lago surgiu após a construção de uma represa em 1968, a represa Daniel Johnson, que fornece energia para a região. A sua construção ajudou... mas ajudou a deixar mais maneiro, vamos ser sinceros aqui, né, cara? Eu sei que as usinas aí, elas causam vários problemas ambientais, que acabam alagando um monte de áreas aí,
com, enfim, animais, vegetação e tal, mas que deixou o bagulho mais da hora, dois deixou. fios de formato de lua crescente se juntassem formando esse olho no meio da floresta. O lago hoje cobre uma área de 1942 quilômetros quadrados. Interessante. Os afloramentos da República Centro-Africana. A região leste da República Centro-Africana é um dos lugares mais isolados dentro de um continente no planeta. Com todo respeito à República Centro-Africana, mas é um dos piores nomes de países do mundo, né, cara? Pô, República Centro-Africana. Se bem que tem África do Sul também, né? Que também não é muito criativo, né? Mas, pô, os caras podem dar um nome mais criativo, não tem um nome... Havendo pouquíssimos nome, assentamentos humanos. Essa área, inclusive, está localizada o polo de inacessibilidade da África, que tem como assentamento mais próximo a vila de Obo, que é capital da prefeitura de Haut-Ambu, a prefeitura menos populosa do país, com menos de 60 mil habitantes. Lá está localizada, em uma região bem isolada, diversos afloramentos de uma pedra bem escura que corta regiões da floresta. Esses afloramentos não têm um nome oficial. Na verdade, não existe nenhuma informação ou imagens deles na internet. É bem provável que ninguém jamais chegou perto desses lugares, ou ninguém vai até essa região há muitos anos. Eu só descobri a existência desse lugar graças a um short do canal Geography Now falando sobre ele. E no Google Earth, uma dessas formações é um ponto de interesse que provavelmente foi colocado ali por algum usuário que a chamou de Strange Black Outcrops, ou Estranhos Afloramentos Pretos. Mas voltando a falar desse short do Geography Now, nele ele também fala de um lago que fica localizado no extremo sul da Mauritânia. Que esse Geography Now ele fez um vídeo sobre o Brasil um tempo atrás que 1 milhão de reacts da gringa reagem, né? Bem lago que fica em uma região bem isolada que não possui um nome oficial. E ele também chama a atenção pela sua cor turquesa. Isso é muito louco, né? Você ter esse tipo de lugar, assim, não ter um nome, né, cara? Tempo após esse short ser lançado, um fã do canal nomeou o lago no Google Earth como Geography Now Lake. É claro, esse não é o nome oficial, mas é um easter egg interessante. Legal. Alright. Não deixem o Celso Portiolli ver isso. Apaguem essa imagem imediatamente. Caramba, que doideira. Vamos pensar, né, cara? Elas eram bem liminares nessas torres, né, cara? Se você for ver, né, a estética delas é interessante, né? Dessa forma. Couto Misto. Couto Misto pode ser considerado um dos países extintos mais obscuros da história, que existiu por muitos séculos na fronteira entre Portugal e Espanha, mas em específico na região da Galícia. Olha a região da galera aqui do canal, mano, região dos calvos. Espanha, mas em tem a região do Chaves também. Específico na região da Galícia. Esse quase país surgiu ainda na Idade Média, no século X, e foi formada por 3 aldeias chamadas Santiago de Rúbias, Rúbias e Meaus, que não eram de fato governadas nem por Portugal e nem pela Espanha. O que fazia o seu... No século X já existia Espanha exatamente, né? Eu acho que era a Castela, Leão, os Castela, habitantes né? se autogovernarem, criando leis próprias. Isso se deu principalmente por relações de soberania mal definidas nessa fronteira. Os habitantes de Couto Misto estavam isentos do serviço militar e da maioria dos impostos estatais, tanto na Espanha quanto em Portugal, e podiam escolher qual nacionalidade reivindicar a hora que quisessem. Eles elegiam uma espécie de prefeito para administrar o território, que exercia a autoridade administrativa e judicial, com a ajuda de anciãos eleitos de cada aldeia. O estado ambíguo de Couto Misto persistiu durante vários séculos. A sua autonomia só terminou com o Tratado de Lisboa, de 1864, que consertou a fronteira entre Portugal e Espanha, atribuindo a maior parte do território que fazia parte de Couto Misto à Espanha. Mas se você for ver, é bastante parecido com as próprias fronteiras, tipo, do tamanho de Portugal com a Espanha, né? Só faltava ter uma beirinha aqui em cima, né, pra Espanha. Colocou ele sobre a administração do município de Ourense. Além disso, uma pequena faixa desabitada... Caraca, a região de Portugal chama
chama. Pô, que isso, né, cara? Salve pros irmãos portugueses aí, pô, traz os montes. Soltelinho da raia, cara. Pô, pobos promíscuos, cara. Que é isso, cara? Que nome de lama de Arcos, cara. Olha o nome dos lugares, cara. Que é isso, cara? Tipo de nome ridículo, né, cara? Engraçado pra caramba. Morrené. Esse foi o nome de um outro microestado que existiu na Europa, na fronteira entre a Bélgica e a Prússia, e posteriormente a Alemanha. Morrené surgiu após as guerras napoleônicas, formado a partir do Congresso de Viena em 1816, como um estado neutro que era considerado um condomínio ou zona sob administração conjunta entre a Prússia e os Países Baixos, e posteriormente a Bélgica. O território de Morrené tinha um formato triangular que englobava a cidade de Kelmis, que servia como sua capital. Lá se localizava uma valiosa mina de zinco, que nenhuma potência concordava em ceder a outra. A solução então foi criar uma faixa neutra de terra com cerca de a bandeira, gostei da combinação de cores. 3,5 km², onde tanto a Prússia quanto a Holanda partilhavam a administração sem soberania total, proibindo a entrada de suas tropas. Nesse momento, a Bélgica ainda não tinha se separado da Holanda e a Prússia ainda não tinha formado a Alemanha. Um prefeito era nomeado de forma alternada para cuidar dos assuntos locais. Muito louco, né? Eram outros tempos, né? Tipo de coisa que hoje em dia não daria muito certo, né? Mas naquela época comum, né? Isso aí, com auto-administração limitada. A mineradora local, a Viele Montagnin, dominava a economia, empregando a maioria dos residentes, administrando serviços como habitação, escolas, lojas e um hospital, enquanto a área se tornou um paraíso fiscal e centro de contrabando, atraindo muitas pessoas pelo baixo imposto e trabalho. Em 1914, haviam mais de 4.600 habitantes em Morrené. No início dos anos de 1900, houve uma tentativa de transformar Morrené no país do Esperanto, aquela língua que foi criada de forma planejada. Foi proposto que o território seria o primeiro país a ter o Esperanto como língua oficial, e o nome dele seria mudado para Amikejo, que em Esperanto significa lugar da amizade. O território foi até assim, cara, putz, eu entendo essas piras que tinham no começo desse século e tal, aí, né, cara? A galera falar desses... Por exemplo, o próprio Esperanto, né? Eu acho interessante a ideia de você ter uma língua universal, por assim dizer, né, cara? Em vez de você ter que usar o inglês pra tudo. Mas assim, cara, com todo respeito ao Esperanto, cara, eu acho que... Já começa que eu não gosto muito do nome, cara. Você sabe que eu sou um cara meio chato, então esse nome Esperanto já não gosto desse nome, que os caras podem dizer um nome melhor, né? E segundo, cara, que... Por que não resgatar o bom e velho latim, né, cara? A língua dos anjos, né, cara? Então, assim, né? Eu gosto do Esperanto, mas... Sinceramente, até eu tô usando com esse negócio de latim. Eu acho mais legal você realmente cada país ter sua língua e tal. Eu não gosto desse lance de língua universal, né? Que eu acho que tira a individualidade dos lugares, né, cara? Imagina, sei lá, pro Japão, os caras falarem a mesma língua que você. Zoado pra caramba, né? Caído. Declarado a capital mundial do Esperanto. Porém, esse projeto nunca foi pra frente. Morrené só foi dissolvido após o fim da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha chegou até a anexar a região em 1914, mas o Tratado de Versalhes de 1919 concedeu-a integralmente à Bélgica, renomeando a área como parte da cidade de Kelmis. Ok. O nome é mais belga, né? Meio francês, né? Morrené. No norte da Rússia. Assim como o Canadá, a Rússia também possui diversas ilhas desabitadas no Oceano Ártico, no extremo norte do país. Essas daqui, né, eu acho que ele vai falar, né, dessas ilhas aqui, a gente viu, eu acho que no vídeo do Semideus mesmo dele falar dessas ilhas aqui, né, aquele estranho muito das ilhas, acho que ele falou disso, né, que só foram descobertas, sei lá, muito recentemente, e os caras têm esses nomes, Ilha Revolução de Outubro. Na verdade, muitas dessas ilhas são consideradas os últimos pedaços de terra descobertos pelo ser humano. Afinal, essas ilhas e arquipélagos estão extremamente próximas do Polo Norte, em uma área que a navegação é bem difícil. Eu acho que essa área talvez até congele o mar, né, durante um tempo, então deve ser talvez até difícil de discernir o que é gelo e o que é ilha, não? Caso, por exemplo, de Červená Zemlja,
um arquipélago ao norte da Sibéria que foi descoberto apenas em 1913, sendo só mapeado durante os anos 30, já quando a União Soviética administrava a região. Mas além de Severnaya Zemlya, temos uma outra ilha que fica entre esse arquipélago e o arquipélago da terra de Francisco José, que se chama Ilha Ushakov. Se você ir atrás dessa ilha no Google Earth, você vai perceber que ela tem um formato bem estranho. Afinal, a imagem dela tirada pelo satélite para construir essa região está em baixa resolução, e não temos uma vista completa da ilha, com ela estando cortada. As imagens de satélite da Google têm uma certa dificuldade de conseguir uma imagem fiel de coisas que estão muito ao norte do planeta. Só conseguiram chegar até a ilha Ushakov em 1935, a partir de mapeamentos feitos na área por operações hidrográficas soviéticas. A expedição que descobriu a ilha era liderada pelo cartógrafo Georgy Ushakov, que deu o nome à ilha. No entanto, um posto só foi construído em Ushakov em 1954. O ponto mais ao norte do território russo, no entanto, fica justamente no arquipélago à esquerda de Ushakov, a terra de Francisco José, ou a terra de Franz Josef. No caso, uma ilha que faz parte desse arquipélago, a ilha Rudolf. Essa ilha, ao longo dos anos, principalmente durante o final do século XIX, foi usada como um ponto de descanso durante expedições pelo Oceano Ártico. Inclusive, quem descobriu essa ilha foram os austríacos. Mas muito louco, né? Isso... Curioso. Não, pera. Em uma expedição... Não é esse. É essa ilha aqui? Não tem como ser. É? Novas... Eu acho que é interessante, ela fica tão próxima assim da Groenlândia, cara. Pelo Polo Norte, que durou entre 1870... É porque buga muito nosso cérebro ver uma imagem de cima do planeta, porque a gente tá tão acostumado àquelas mapas do Google Maps que são planos, né, que a gente não tem muita ideia de como as coisas são próximas lá em cima, né? Curioso, olha isso. 72 a 1874. Inclusive, é por causa dessa expedição que o arquipélago tem esse nome, já que ele é nomeado a partir do imperador austro-húngaro Franz Josef. A ilha Rudolf em si também é nomeada a partir de uma figura da monarquia austro-húngara, o herdeiro aparente ao trono, o príncipe Rudolf, que tem uma história de vida bizarra, já que ele nunca chegou ao trono do império. Afinal, ele morreu jovem, aos 30 anos, em um suicídio coletivo junto de sua amante, a baronesa Mary Vetsera, em 1889. Apesar da... Interessante essa história, né, cara? Eu vou pesquisar qualquer hora. Quem souber, deixa nos comentários, aliás. A ilha Rudolf, né? Ser o ponto mais ao norte no território russo, ela não é o pedaço de terra mais ao norte do planeta, perdendo para uma ilha no extremo norte da Groenlândia, chamada Kaffeklubben, que está tão ao norte do planeta que ela aparece assim no Google Earth. Parece até o Mi Signo de Pokémon. Boa referência. E o Mi Signo... Parece até o Mi Signo. E o Mi Signo que aqui parece muito uma caveira do Minecraft, né? Com esse rostinho curioso, né? Mi Signo. Fazia tempo que eu não ouvia isso, cara. Legal, bora pra Chocomanda. Havaí. Havaí 2. Sim, você não ouviu errado. 2. O Havaí é o único lugar no mundo que possui uma sequência. Por essa vocês não esperavam. Caramba. Havaí 2 ou Onde que lançou o Havaí 2? É o nome dado. Pô, mas o Havaí 2 não parece ser tão tropical, né? É uma ilha que se localiza no lago St. George, próximo à vila de Liberty, no estado americano do Maine. A ilha tem cerca de 6 acres e é uma ilha privada. Esse nome foi dado pelos atuais donos dela, que é a empresa dona do jogo Cards Against Humanity, ou Caramba, que aleatório! Cartas contra a Os caras têm essa grana toda pra comprar uma ilha? Que é um jogo que ficou bastante popular no YouTube há alguns anos atrás, por ser um jogo onde o jogador tem que formar frases ofensivas e politicamente incorretas com as cartas. Antes da compra, a ilha se chamava Bush Island e já era uma propriedade privada, ainda assim ela era acessível ao público. Essa empresa conseguiu comprar a ilha por cerca de $200 mil e fez Não foi tão caro não, se você for ver, né, cara? Pô, tá mó barato, na verdade, essa ilha, cara. Tem casos nos Estados Unidos que são $200 mil, não? Isso, um financiamento coletivo em 2014 para dar quem contribuísse um pé quadrado de terra na ilha, conseguindo dividir ela para 250 assim, não tem nada na ilha, né, pelo visto. mil contribuidores desse financiamento. Essa ação, no entanto, preocupou a comunidade local. Para a prefeitura de Liberty, dividir uma terra para 250 mil pessoas era algo ilegal. Além disso, os habitantes locais
se preocupavam com o fluxo de pessoas na região, que poderia causar danos ao meio ambiente. Com isso, ações legais foram feitas contra a Cards Against Humanity, que teve que revogar todas essas 250 mil licenças, parar a atividade comercial na ilha e remover estruturas que foram construídas nela. A empresa também sofreu ameaças de multas severas, que seriam somadas sobre cada licença que eles distribuíram, gerando uma multa de valor estratosférico. Atualmente... Foram muito burros de terem comprado essa ilha, né, cara? Era óbvio que não ia dar pra fazer nada aí, né, cara? Assim... Essa é uma ilha, pra você, se você, pra comprar um tipo de ilha dessa, se o cara quiser fazer, sei lá, uma espécie de pousada, algo assim, né? Mas, pô, o que uma empresa vai fazer exatamente, uma empresa como essa, né? Não dá pra entender. A ilha ainda é propriedade da Cards Against Humanity e permanece se chamando Havaí 2. É um ridículo o nome, né? Cada coisa. Ilha Bouvet. Mas sinceramente eu acho que a sequência foi meio fraquinha, né, cara? Eu preferi o Havaí 1 mesmo. A Ilha Bouvet é provavelmente a ilha mais isolada do planeta. Ela é uma dependência Tentaram fazer uma sequência se passando em outro bioma, né, cara? Não teve lógica. Noruega, localizada no extremo sul do Oceano Atlântico, próximo à Antártica. A ilha fica a 2.520 quilômetros do Cabo da Boa Esperança, o ponto mais ao sul do continente africano. Ela é uma ilha vulcânica que não possui uma população permanente, afinal seu clima é bastante extremo. A ilha também é raramente visitada, recebendo visitas de pesquisadores noruegueses que ficam em uma estação que foi montada na ilha. E um dos fatos mais curiosos sobre a Ilha Bouvet é que ela possui um barão, que é um dos governantes mais diferentes do mundo. No caso, um pinguim. Sim, um pinguim é oficialmente um barão de uma ilha, que no caso é o Nils Olaf. Ele é um pinguim... Acho que eu já ouvi falar disso, né? Tipo, do serviço rei que reside no zoológico de Edimburgo, na Escócia, e é considerado o mascote da Guarda Real da Noruega. Você Aqui, né, rapaziada? Aqui é cultura, né, cara? provavelmente já viu um vídeo dele inspecionando acho que todo mundo já viu soldados da Guarda Real que corre pela internet. Mas a Ilha Bouvet é um local de um dos mistérios mais estranhos relacionados a ilhas. Em 1964, um navio britânico chamado HMS Protector chegou até a ilha com a equipe que foi fazer uma pesquisa nela. Quando os pesquisadores chegaram até Bouvet, foi descoberto um bote salva-vidas em uma pequena lagoa na ilha, indicando que alguém ou um grupo de pessoas teria buscado abrigo nela depois de algum acidente. Com isso, uma rápida busca foi feita na ilha, porém nada foi encontrado. Até hoje, não se sabe como esse bote salva-vidas foi parar lá e o que aconteceu com as pessoas que possivelmente estavam a bordo dele. Que curioso, né? Mas pode ter, sei lá, não pode ter se soltado do continente de alguma forma e ter parado lá, né? Sei lá, né, cara? Porque é isso bizarro. O Império Centro-Africano. E voltando a falar da República Centro-Africana, esse país provavelmente teve um dos ditadores mais bizarros da história da África, e talvez do mundo inteiro. Jean Bedel Bokassa era um militar e político que se tornou o segundo presidente da República Centro-Africana em 1966. Após 10 anos no poder, em 1976, Quem que é esse cara da direita dele aqui? 1976, ele deu um golpe de estado, dissolvendo o governo e se declarando imperador. Ao subir ao trono, Bokassa criou uma nova constituição e se converteu para o catolicismo, sendo que ele tinha se convertido para o islamismo cerca de um ano antes disso. Bokassa transformou o país em uma monarquia hereditária, mudando seu nome para o Império Centro-Africano. Pelo que eu pude pesquisar, o Império Centro-Africano foi o único império na história que em nenhum momento teve saída para o mar. Além da ideia maluca de se autoproclamar imperador, Bokassa decidiu criar uma coroação grandiosa, com inspirações na figura que ele tinha como ídolo, Napoleão Bokassa I, imperador de França-África. Na parte. A cerimônia custou cerca de 20 milhões de dólares, um terço do orçamento anual do país, além de uma ajuda financeira vindo da França. E falando na França, o país começou a de certa forma apoiar o regime de Bokassa. Quando ele subiu ao poder em 1966 como presidente ainda, o presidente da França, Charles de Gaulle, não gostava muito dele. E Bokassa se tornou imperador já na administração do presidente Valéry Giscard d'Estaing,
que se tornou presidente da França em 1974, que apoiava a existência desse império centro-africano. Muitas das coisas que ele usou em sua coroação vieram justamente da França, como sua coroa e seu trono, que tinha o formato de uma águia feita de ouro. Os franceses tinham interesses comerciais com a República Centro-Africana, logo eles não queriam perder esse aliado. Além disso, eles queriam também continuar mantendo uma forte influência em suas antigas colônias. Esse apoio francês, no entanto, durou pouco, já que em 1979, diversos estudantes do ensino médio foram presos após protestarem contra uma medida do governo de obrigar os estudantes a comprar uniformes caros que eram produzidos pela empresa de sua esposa. Tem que comprar, né, cara? Uniformes estes que estampariam o rosto do imperador neles. Pior que não, ironicamente, aqui no Brasil tem muito colégio que é assim, né, cara? Que é obrigatório você ir de uniforme pro colégio, mas eles não te dão um uniforme, você tem que comprar, né? Seus pais têm que comprar, né? Bizarro, né? Esses estudantes foram levados até a prisão em Garagba, onde ocorreu um massacre que tirou a vida de 100 desses estudantes. É dito que o próprio Bokassa participou diretamente desse massacre, matando civis com suas próprias mãos. Isso gerou indignação mundial e com isso os franceses se viraram contra Bokassa e fizeram uma operação militar que ficou conhecida como a Operação Barracuda, que conseguiu derrubar o governo de Bokassa, que no momento de sua deposição estava visitando a Líbia. Com isso, a oposição tomou o poder com David Dacko, o primeiro presidente do país, voltando ao poder. Alguns anos depois, Bokassa foi julgado após retornar à República Centro-Africana, depois de ficar exilado na França até 1986. Nesse ano, ele foi condenado por assassinato e outros crimes, e ele veio a falecer em 1996. Já não fazia mais parte dos planos, né? Doideira, né, cara? Que história maluca. Ok. Então eu acho que é isso. É isso, rapaziada. Muito bom o vídeo, muito bom como sempre, né, cara? A gente sabe que do Semideus a gente sempre espera vídeos grandiosos e ele sempre entrega isso, né? Espero que vocês tenham gostado, tenham se divertido assistindo aqui comigo. Novamente aí peço desculpas pra vocês por tá lançando esse vídeo aqui tão tarde, mas espero que vocês curtam. Vou tentar gravar mais um agora para 7 horas, e se tudo der certo, hoje tem live ainda, tá bom? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal, tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis.